O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Eurofins, análises clínicas. Blumed Saúde. Dracar Moda Masculina. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá FM. Amor e alegria todo dia. Opa, no ar aí com mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Como eu tô gravando esse programa aqui no dia 30, né? Agora pela manhã, só pra vocês saberem, hoje é dia de Frankenstein, viu? Hoje é dia do Frankenstein. Só pra vocês saberem aí, tá bom? Ô, gente querida, gente amiga, estamos chegando aqui na sua ISTV todo dia, 10 horas da noite, TV Guarujá também às 10. Obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela audiência de todos os dias. Você que me acompanha na ISTV de segunda a sexta-feira, 10 da noite. Lembrando que no final de semana o horário é outro, o horário é às 11 horas da noite. Sábado e domingo, 11 horas da noite, tá certo? Aproveitando aí, hoje o nosso analista político, ele mesmo, já promovi o homem agora. Agora vai fazer análise política aqui. José Roberto Mota tá aqui com a gente hoje. Ô, meu caro Mota, prazer tê-lo aqui, meu caro analista político. Só você, Tuca. Pô, estamos aqui, né? Vamos esperar esses movimentos todos políticos estão correndo aí, né, Tuca? É verdade, a cidade tivemos aí o primeiro debate, né, Mota? Debate, nós logo em seguida, a Globo, para apagar o brilho do pesquisa debate, do sábado, lança uma pesquisa... Do sábado. de sábado, não soltou a pesquisa de domingo. Né? Um dia anterior ao debate. Muita gente aí acha, né, que a pesquisa foi feita no dia do debate. Não foi, começou antes. Né? Começou um dia antes do debate, né? E tem tanta gente aí iludida. Terminou meia-noite e pouco, meia-noite terminou o debate. Como é que fez fazer pesquisa com alguém? Exatamente. Como é que fez a pesquisa no mesmo dia, né? Não dá. Não foi pós-debate, foi antes do debate, né? Mas mesmo assim, a gente vai começar o programa aqui, a gente vai analisar todas essas coisas, né, que estão movimentando a política. Né? Neste primeiro bloco eu tenho aqui o nosso analista político José Roberto Mota está participando aqui com a gente, né? E você que está acompanhando aí a ISTV, não esqueça aí dos nossos apoiadores. Olha, Blumed Saúde, o plano de saúde que mais cresce em todo o litoral paulista. E olha, a Blumed Saúde, né, é espantosa, né? O crescimento da Blumed, a preferência, né, do povo aqui da Baixada Santista, principalmente de Santos, Guarujá, né, Praia Grande. O pessoal, olha, realmente gosta bastante, né, da Blumed, e não é à toa, gente. Centenas de médicos atendendo você ainda no consultório deles, médicos, né? Você aí tem a oportunidade de ter a melhor rede de hospitais particulares. Todas elas foram, né, das Santas Casas aqui, Santa Casa... Perdão, é Casa de Saúde, né? Casa de Saúde aqui, Dom Domênico, no Guarujá, Casa de Saúde de Santos, Casa de Saúde, né, em Praia Grande, todas foram reformadas, reestruturadas, reequipadas. É simplesmente a melhor rede, né, de hospitais particulares aqui da Baixada Santista. Eu recomendo para vocês. É uma coisa bonita, né? Essa semana agora, a Beneficência Portuguesa, eu tive lá com o vereador Ademir Pestana. Sim. 163 anos. Outra que merece aí um grande abraço aí também, né? Falar nisso, um abraço aí, meu amigo Ademir Pestana. Faz tanto tempo que eu não vejo o Ademir, né? Mas é sempre um vereador muito atuante e um excelente presidente também, né? Ô, gente, e aproveitando, falando aqui também da Itapema Eurofins. Olha, esse é o laboratório de análises clínicas, né, preferido também aqui, né, dos moradores de Mongaguá, de Guarujá, de Bertioga, agora também, né, em São Sebastião, em breve Praia Grande, São Vicente. Toda a Baixada vai contar com essa rede sensacional. Itapema Eurofins Clinical, o seu laboratório de análises clínicas. Eu recomendo para você, tá certo? E também, né, falando aqui do nosso restaurante Tahiti, do meu amigo Jairo Nobre, da chefe Maria Dias. Aproveita, tá friozinho, pede lá uma sopa dentro do pão italiano. Gente, é top demais. Ou você vai lá, né, saborear essa sopa maravilhosa, o caldo verde, né? Tem caldo verde, caldo de mandioquinha, caldo de... o creme de palmito, né? Você saboreia dentro do pão italiano. É algo assim que você nunca experimentou e, além de tudo, é bonito e gostoso, né? Eu recomendo para você aí
fazer uma visitinha hoje, né, no Tahiti Restaurante, tá certo? Chefe Maria Dias está lá esperando você e o meu amigo Jairo Nobre. Olha, vamos começar aqui o nosso programa, ou vamos dar destaque realmente, o Caro Mota, justamente ao debate que aconteceu aí nesse domingo próximo passado, na Bandeirantes. Acho que deu a largada realmente, isso, né? Eles normalmente já fazem isso, deu a largada. Como é que você sentiu o clima? Né? Foi positivo, na sua opinião, esse debate, ô Mota? Conseguiu? As pessoas já conseguiram aí realmente identificar aí quem será seu candidato? Conseguiu esclarecer algumas dúvidas? Né? Como é que você avaliou esse debate? Tuca, geralmente os debates, eles, para quem não é de mídia, né? Você sabe que às vezes é meio complicada a situação. Mas os candidatos, todos eles foram algumas novidades, como o do Novo, né? Que foi o cara que colocou muita questão do agronegócio, levantou muito essa parte. O Dávila, não é isso? O Dávila, é. Sim. A Tebet também colocou aquela postura dela, que já foi desde da CPI, né? Que na realidade é uma postura mais particular, porque ali o MDB está dividido, né? Ela de um lado e o senador lá, tá todo mundo contra ela, mas ela conseguiu segurar a legenda dela e o Baleia Rossi está o tempo todo apoiando a ela, né? Então foi uma coisa interessante. A Carla, da União Brasil, é uma senadora que foi eleita na época até pelos votos do Bolsonaro. Do próprio Bolsonaro, e hoje, como a União Brasil, que é o novo partido da fusão, dividiu, eles estão tentando marcar uma posição, tá? O Lula, com aquela postura hoje até mais Lulinha, paz e amor, né? Que ele fez uma situação mais branda. Logicamente, saberia que ia ter porrada em cima dele, como ele também... tentou, né, Mota? Tentou uma posição paz e amor, mas não pega, não, né? Recebeu paz e amor de volta, não. Aí o Bolsonaro também, por sua vez, sabia que todos ali iam atacá-lo, porque se você visse, infelizmente hoje, a tendência dentro de algumas questões da mídia, ela é difícil, porque todo o pool que fizeram era relação a um segmento só, tá? E quem eu acho que ficou mais livre para poder falar nisso seria o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, ele transita em todos os lados, ele ficou mais simples, né? Mas foi realmente, vamos dizer, todos eles, cada um apresentou seu projeto. Dizem, né, na rua que eu mais escutei as pessoas falando, foi a Simone Tebet. As pessoas gostaram da Simone Tebet e tal. Só que aquela questão, né? Os dois destacados, tanto o Lula como o Bolsonaro, eles não têm tendências a cair. A não ser o Lula, que é mais vidraça e tal, né? São votos já sedimentados, já são, né? Quem vota no Lula, vota no Lula. Quem vota no Bolsonaro, não dificilmente como, né? vai mudar o seu voto. Eu não sei se você viu, e os nossos telespectadores também viram, né? O bate-boca nos bastidores, né? Sim, entre o senador, né? Entre o Janones, não, o deputado, né? Deputado, o Janones e uma outra lá, o Ricardo Salles, que foi ministro, né? Foi ministro, ministro, entendeu? Uma coisa tão... O Janones, ele está fazendo um papel que não tem o porquê fazer essa briga. Tudo bem, não se adiantou mais com o Bolsonaro, ficou magoado e tal, mas a pessoa tem que seguir, a vida que segue, que nem você mesmo diz, a vida segue. A campanha, cada um tem que fazer a sua. Então, aquele bastidores foi uma coisa que na mídia pegou muito legal, assim, para a internet, né? Pegou muito legal. Agora, a postura dos candidatos, Tuca, tirando, assim, todas as farpas, né, que teve particulares, que eu acho que isso não serve para o público, né? Fábricas particulares, o cara gosta, o cara brigou com a mulher, não, agora a política não. Por exemplo, que nem quando o Ciro colocou a situação de que o Lula tinha deixado 12 milhões, 10 milhões, não, você deixou 12. Quem está com 10 é o atual presidente. Então o Ciro, em algumas pontos, quando entra na parte técnica, né, de número, não tem como você fugir. Tá? É lógico, mas é difícil você trabalhar os candidatos hoje? Sim, vai depender muito da militância política. Que nós que temos mais tempo, você, eu e até os nossos telespectadores, que são mais daquele próximo, né, corpo a corpo, hoje a internet, ela fragiliza a nós em muito, porque nós não sabemos quais serão os votos sedimentados, porque é muito volátil. A pessoa vai para um lado, vai para o outro e tal. Agora, o segundo debate, e esperamos que seja de um outro segmento, vai ajudar bastante as pessoas a terem a sua consciência e terem uma posição sobre isso, né? Porque o Lula mesmo, acho que foi na Bandeirantes, ou foi na Jovem Pan, ele não foi no Morning Show. Ele não foi. O Bolsonaro foi, a Tebet foi, todos estão indo, menos que não quis ir. Então é difícil, quer dizer, um candidato a presidente que se recusa a enfrentar o contraditório, você imagina ele num palácio.
Não pode. Ainda mais o Lula, que é um sindicalista, um cara que tem todo o treino possível, não tem que ter medo do não. O Bolsonaro foi numa plateia onde visivelmente era contra o sistema que ele pensa. Mas ele enfrentou. Fez o que ele era, do jeito que ele é, aquele jeito de introito, de entrar, de discutir e tal. E ele só saiu bem mesmo, vamos dizer, nas suas considerações finais, ele explicou direitinho o que ele quer fazer. Exatamente. Então, todos eles estavam ali, né, nervosos, eu coloco dessa forma. O cara mais tranquilo, realmente, na minha opinião, estava lá o Ciro, tranquilo, né? Mas todos eles nervosos, muito preocupados aí com a repercussão, né, e o seu próprio desempenho dentro do debate, né? Mas agora o importante é que, pelo menos, o cidadão que sair do outro lado tem condições agora de começar a formar realmente uma opinião própria, né, gente? Isso aí serve, não é para induzir vocês, e sim para que vocês formem uma opinião, e essa opinião tem que vir de vocês. Vocês é quem vão escolher, vocês é que vão estar, né, do outro lado lá da maquininha, lá fazendo o seu voto, né? Então façam isso, né? O interessante foi a repercussão disso nas mídias sociais, né? Ainda continua não se falando em outra coisa, e os memes que foram criados aí, que estão aí circulando aí, principalmente nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais, é algo assim incrível. A Globo, para tentar diminuir, né, a repercussão altamente positiva, né, desse debate da Bandeirantes, lançou uma pesquisa, olha só, lançou uma pesquisa do IPEC, não é isso? Do IPEC, pela corrida presidencial, só que essa pesquisa, eu estava ouvindo até algumas emissoras de rádio, os caras nem se atentam ao fato de observar qual é o período de pesquisa, né? E ela foi realizada antes do debate, não depois do debate. E você pode ver que, tirando a Globo, Tuca, não teve repercussão. Exatamente. A própria mídia escrita, falada, tal, televisiva, tal, de internet, ninguém fez ponto ao IPEC. Foi uma coisa tão assim, sem noção. O Lula estava com tanto, ficou com tanto. Com o único objetivo de tirar o brilho da Bandeirantes. Isso não tem a dúvida nenhuma, né? E ali você vê que os números, praticamente todos eles estáveis, né, no que foram apresentados, com exceção da aprovação do governo do Bolsonaro, que subiu ali no IPEC 2 pontos. Isso, né? isso. Então, como é que um governo sobe 2 pontos de aprovação e o candidato não mantém-se estável? E uma coisa interessante... São coisas que a gente começa a questionar aí, né? Se você está aprovando, por que não refletiu, né, na quantidade de votos? Isso é interessante. Você faz uma análise fria num lado que eu tinha observado, não sei se vocês concordariam, mas como é que pode o Bolsonaro estar tão preso a uma certa camada de percentual e o candidato dele em São Paulo subiu, está quase grudando. Vertiginosamente. Poxa, não tem, se o candidato de São Paulo é vinculado ao Bolsonaro, por que o Bolsonaro não sobe? Só ele sobe. Então é uma coisa que você vê, a pesquisa, ela é legal para todos nós, né? Mas ela tem que ser isenta. Exatamente. Tem que ser isenta, exatamente. Senão você não tem que analisar. Menos despreparado não vai saber analisar nunca, né? E quando a gente fala, olha, cuidado, que algumas são tendenciosas, são sim, né? Porque deixaram de ganhar milhões em propaganda, em contratos, enfim, né? E tem aquele eleitor ainda, né, Tuca, que nós sabemos, que ele vota em quem ganha. Sim. Nós temos isso. Exatamente, tá? Tem isso aí também. Vota em quem ganha. Quem é que está ganhando? Então, o povo brasileiro ainda se deixa levar muito por isso, né? Ninguém gosta de perder, Tuca, vamos ser sinceros. Verdade. Ninguém gosta de perder. Quem não está envolvido politicamente não analisa as pessoas. Agora, eu tenho uma notícia aqui que foi veiculada aqui na coluna Dia a Dia desse dia 30, né, onde está aqui que o candidato ao Senado, Márcio França, está usando a sua conta no Twitter, né, para oferecer propaganda... tempo de propaganda eleitoral na televisão para sua adversária, Janaína Pascoal. A coligação dele dispõe de 1 minuto e 9 segundos, né, por programa do horário eleitoral obrigatório e 3 minutos e 13 segundos em inserções durante os intervalos comerciais. Aí, olha aí, o PRTB, como não tem espaço no horário político, porque não elegeu nenhum deputado federal em 2018, não atendeu os requisitos, né, para ter direito, né, à participação aí na divisão. Não entrou na cláusula de barreira, né? Aí tem a interpretação dos internautas, né? Muitos deles estão comentando que a decisão eles estão enxergando como um gesto, né, de maneiras diferentes. Para uns,
é uma demonstração do espírito democrático do França. E a outra, e para uma outra vertente, uma estratégia para dividir os candidatos, né, considerados de direita e afastar a concorrência, porque é aquilo que você disse. Né, agora tudo é estratégia. Eu não acho que seja um ato de bondade, né? Não. Eu acho que eu também acredito na segunda tese aqui, que é justamente para dividir a direita. O que fica mais difícil para se acreditar, Tuca, que veja, o Márcio França está tomando alguns bombardeios na rede, porque a mulher dele é candidata a vice-governadora do Haddad. Ele candidato a senador, o filho candidato a deputado estadual. Pô, aí ele vem, abre para a Janaína um espaço dentro do partido que eu acho que até dentro do eleitoral não pode. Não sei, vamos ver, porque não pode. Só que o que ele ganha com isso? Eu não vejo essa abrangência, porque na realidade ou ele quer matar de vez a candidata, certo? Que é uma forma de fazer ela crescer e optarem por ele, porque ele seria o candidato bonzinho, né? Ou então, pode ser que ele realmente a estratégia de dividir a direita. Dividir. Mas dividir e trazer alguns votos para ele, porque ele foi o bom. Exatamente. Então ele quer tirar os votos da Janaína. De toda sorte ele ganharia, né? Sim, entendeu? Aí os votos da Janaína, como são votos independentes, tá? Porque com o PRTB não... Na realidade, Tuca, o PRTB, para aqueles telespectadores que não se lembram, ele era o partido do Levi Fidelis. E ele faleceu o ano passado, né, que muito me engano foi início desse ano e tal, e quem está com o partido dele na mão parece que é a esposa dele. Então eles não tiveram acesso a montar as legendas em termos de candidatos. Então ela quis ir para lá, pelo contato que nós tivemos com ela, para poder ser uma candidatura independente. E você sabe, independente sem mídia de televisão, hoje, nessa campanha atual, vai ser muito difícil. A internet, ela vai realmente divulgar você, mas não compromete. Agora, a televisão, você pode ver o horário eleitoral, ainda mais na Baixada. Quem é o telespectador que não assiste o programa? Não é ficar parado, mas tem alguma chamadinha, todo mundo presta atenção. Sim, todo mundo presta. Então, ele vai ser crítico, ele vai ser a favor, tal. Então, eu acho que esse lado do Márcio, temos que saber se a Janaína aceitaria isso, em primeiro lugar. Isso a gente vai saber em breve, né, Mota? Opa, podemos até trazer para vocês depois, né, essa informação direto com a deputada estadual, se realmente vai chegar essa intenção ou não, e também se ela irá aceitá-la. Até em primeirão. E uma outra notícia aqui que também é destaque aqui nessa coluna dia a dia do Jornal A Tribuna, e vale a pena a gente dar um destaque aqui, é que a vice-prefeita da cidade do Guarujá, a Adriana Machado, como todos sabem, ela está sendo aí, né, processada, né? Tem uma comissão processante aberta aí, aberta contra ela, né? E ela entregou aí a sua defesa, né, a sua defesa prévia ontem nessa comissão processante da Câmara Municipal de Guarujá, que está analisando o pedido de impeachment, né, da vice-prefeita. Né? A informação é do presidente do grupo de vereadores, o Rafael Vitiello, né, que, segundo ele, a comissão terá 5 dias aí para, a partir de ontem, né, a partir do dia 29, né, tem 5 dias para se reunir e, com base nos argumentos apresentados pela doutora Adriana, decidir pela continuidade ou pelo arquivamento, né, deste processo. Essa análise vai caber aí ao Rafael Vitiello e aos vereadores o Jailton Reis, do Sorriso, né, e também ao Mário Lúcio da Conceição, do PSB. Caso resolvam dar prosseguimento, a questão serão convocados aí os depoentes, né? E se houver resolução pelo arquivamento, tende-se, né, a dar fim ao assunto. A decisão será submetida ao plenário no início deste mês aí. É o munícipe que denunciou a doutora Adriana, enquanto prefeita, que assinou um atestado por Covid-19 a uma assessora que, durante o período de afastamento, teria prestado serviço na clínica dela, né, onde a vice atua, né? A vice-prefeita está negando este fato, tá certo? Então, uma situação, mas eu, particularmente, pela tendência
e pelos vereadores que estão compondo essa comissão, vão dar prosseguimento a esse processo de impeachment. Vai ser colhido, então, Tuca? Eu acredito, sinceramente eu acredito. O que é triste, Tuca, em tudo isso também é que você Lógico volta... que depende do plenário, do pleno, né? Todos os vereadores vão poder dar aí, mas eles devem pedir pelo prosseguimento. O triste é que o Guarujá volta mais uma vez a ter a sua instabilidade política na cidade, né? Então a gente fica triste que poderia ser uma coisa realmente primeiro ser apurada criminalmente, polícia e tal, para chegar até lá e comprovar tudo isso. E depois ir para frente. Porque pode ter certeza, Tuca, às vezes essas retaliações de hoje voltam ao passado. Aí vai começar de novo, sabe aquele negócio, você fica mexendo, você não para de mexer? Então, quer dizer, Guarujá precisa um pouquinho de estabilidade, os moradores precisam que a cidade seja recuperada. Hoje ficou um tempo quieto, né? Agora vamos ver o que o presidente da comissão e a comissão entende sobre a defesa da vice, né? Para poder realmente ter uma posição correta e que não prejudiquem tanto a cidade. Mas aí está na mão deles, como já foi a primeira parte também, nas outras denúncias, que possam ser resolvidas e a cidade fique mais tranquila, né, Tu? Sim, mas na minha visão aí, isso aí realmente interessa para a Câmara Municipal, né? Que esse processo vá à frente. Sim. Aí as pessoas vão dizer, não, mas por que interessa, né, a Câmara Municipal? Bom, primeiro, que se a vice-prefeita for cassada, né, comprovadamente, se for comprovado aí que aconteceu o ilícito, etc e tal, né, e ela for cassada, fica a vacância do cargo de vice. Aí não tem mais vice. E, por exemplo, se o prefeito Walter Suman for afastado novamente, quem assume é algum representante da própria Câmara Municipal. Aí é a presidência da Câmara que assume. O presidente da Câmara é quem assume. Não é a pessoa, não é a pessoa. Então, né? Partindo aí para esse tipo de análise, a gente crê que a tendência é de que o processo, a comissão processante dê um parecer favorável ao prosseguimento aí das investigações aí do processo contra a nossa vice-prefeita e a doutora Adriana, tá certo? Uma coisa que as pessoas têm que ter, às vezes, noção e elas não têm conhecimento, Tuca, é que nem o caso quando o Collor foi cassado, quem assumiu foi o Itamar. Certo? Exatamente. Quando o Itamar viajava a algum lugar, quem que substituía? O presidente da Congresso. Câmara. É verdade. Então, São Paulo, se você caçar, que nem agora, não tem mais o Dória governador. O governador hoje é o Rodrigo Garcia. Se o Rodrigo se afastar por algum motivo viajar, quem que assume é o presidente da Assembleia. E aqui a mesma coisa. Então não pense que vai ser uma coisa perpétua, não. Caso aconteça alguma coisa dessa, o legislativo que assume tem essa incumbência, né? Uma questão legal. Isso tudo é uma questão legal, viu, gente? Não é nada de dizer que está sendo tapete, não. É a questão da legalidade. Questão de legalidade. Então, por isso, né, analisando aí toda essa conjuntura, tudo leva a crer que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. E eu acredito que não vai ser... Né, não vai ser pelo arquivamento, não. Acredito eu, né? Eu só estou antevendo aí. Estou especulando, né? Só estou especulando, sempre especulação. Mas a tendência é essa, né? A tendência justamente é essa. E o que a gente vê também é o lançamento aí das campanhas, né, dos candidatos a deputado, agora aqui na região, todos eles aí fazendo aí o lançamento das suas campanhas, e isso aí é super importante, né, gente? Olha, avalie bem aí os seus candidatos, lembre-se de prestigiar aqueles que são da sua cidade, da sua região. Eu sempre digo isso, né? Se você acredita ou acreditar, né, nas pessoas que são da sua cidade, da sua região, você vai estar fortalecendo não só a sua cidade, como também a nossa região. É por isso que eu sou um cara extremamente bairrista e sempre digo para as pessoas, olha, votem em pessoas da sua cidade. Né? Então, você mora em Bertioga, vota em gente da Bertioga. Você vota você é de Praia Grande, vota em gente da Praia Grande. É de Santos, vota em gente de Santos. É do Guarujá, vota em gente do Guarujá. Por quê? Né? Porque primeiro que todas essas cidades têm condições de fazer pelo menos um representante, né? Tanto para a Câmara Federal quanto para o Congresso Nacional. Né? Todas elas têm condições, hein? Olha só, prestem atenção no que eu estou falando. Todas elas têm condições porque tem um número suficiente de votos para isso. Lógico, não vai acontecer isso em todas as cidades, mas é o que a gente está recomendando já chegamos a ter para as pessoas. Já chegamos a ter 4 deputados federais na Baixada, Quatro federais já tinha, e acho que 3 estaduais simultâneos. Na estadual já chegamos a ter 5 já. Chegamos a ter 5, olha aí. Estaduais. 5 simultaneamente. Ou seja,
que nós temos potencial e temos voto na nossa região, isso ninguém tira, né, Mota? Tuca, o que nós temos que colocar, e você faz muito bem isso, não exista na sua cabeça o voto nulo ou o voto branco. Isso é a pior bobagem. Porque você não pode reclamar de ninguém, você tem que ter uma posição, sabe? Por mais que você não goste de fulano ou de beltrano, mas tem algumas pessoas que você pode se identificar. Faça isso. Opte pelo seu candidato, que nem o Tuca está falando, da sua cidade, no mínimo, seja no máximo da sua região. No máximo da sua região. É isso, Tuca. É o máximo mesmo. Mas é a região, Baixada Santista. Região Região metropolitana. Então tá bom. Mota, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado, nosso analista político, o José Roberto Mota. Vai voltar na quinta-feira, né, Mota? Tá bom, tamo aí. O doutor Wagner vai vir aí, dar uma lição de legislação eleitoral. Né? E o Mota vai acompanhar aqui o doutor Wagner também com a gente aqui, tá bom? Gente, eu finalizo aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu retorno aí com mais notícias. Lembrando sempre aqui da OCM Contabilidade. Na abertura, manutenção contábil, conte sempre com a OCM Contabilidade. E também a Dracar Moda Masculina, vestindo sempre os homens elegantes. Mostra o José Roberto Mota, é sempre muito elegante. Também se veste na Dracar Moda Masculina. É você da Baixada inteira, procura a Dracar, é aqui em Vicente de Carvalho. É rápido intervalo, já retorno. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de... A Eurofins também é Itapema. Com 6 unidades de análises clínicas, atendemos do norte ao sul do litoral de São Paulo. Conhecido pela rapidez, eficiência e excelência no atendimento, com grande carinho e acolhimento, o Itapema Eurofins realizou em 2021 mais de 4 milhões de exames para mais de 600 mil pacientes. Com novas e mais modernas unidades, vamos atender ainda mais pessoas e melhor, porque somos agora Itapema Eurofins Clinical. A nossa vida é cuidar da sua.
ISTV Play. Assine já, disponível para Android e iOS. Séries clássicas que irão te fazer ir para outro planeta. Acesso ilimitado a todo o conteúdo da ISTV. Poderá ser divertido. Centenas de filmes para você se divertir. Baixe e comece a assistir hoje mesmo. Opa, de volta, programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Hoje eu quero aproveitar e lembrar que agora, aqui no segundo bloco, nós teremos aqui a presença da Bispa Maria Vilma de Cristo. Ela está aqui, é do Podemos, candidata a deputada estadual. Daqui a pouquinho começa a entrevista dela, tá bom? E olha, eu aproveito aqui para lembrar aí, você que está assistindo aqui a sua ISTV, né, dos nossos apoiadores aqui, ó, o Rei do Trigo. Olha, a padaria e restaurante O Rei do Trigo foi eleita a melhor padaria da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. E não é à toa, viu, gente? Vai lá, você vai encontrar todos os tipos de pães, bolos, doces, né, salgados, enfim. Às 11 horas tem self-service para você e para sua família. 5 da tarde, aproveita que tá friozinho aí, né, vai saborear lá o Festival de Caldos e Sopas, que eles servem a partir das 5 horas da tarde e a qualquer hora do dia. Toma cafezinho, encontra os amigos. É a melhor padaria, não é só do Guarujá, não. Agora é de toda a Baixada Santista e Litoral. É o sindicato deles aí que elegeram o Rei do Trigo. E aproveito para falar também a Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. Olha, meu amigo Jorginho, Touquinha, você não vai colocar aquela outra propaganda? Ô, Jorginho, já tá aí no ar, né, Jorginho? É, olha lá, o Vinícius colocou, né, Vinícius? Ele não tá ouvindo não, mas ele colocou. A nova propaganda aí. E olha, gente, aproveita aí que chegou coleção nova na Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, né? Aqui no Calçadão em Vicente de Carvalho e também, né, aqui no Guarujá Center Shopping. Bom, eu vou começar a nossa entrevista aqui, lembrando que esse horário, espaço está franqueado a todos os candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, de todos os partidos, de maneira igualitária, com 20 minutos, né, com 22 minutos de entrevista e mais 2, né, para os seus comentários finais aqui no nosso programa. Os temas são evidentemente livres, né, e podem ser contemporâneos ou segmentados. E isso é o que a gente vai fazer aqui hoje na entrevista com a Bispa Maria Vilma de Cristo. Ela que é candidata a deputada estadual pelo Podemos. Eu quero aproveitar, né, e já disparar o cronômetro. Está valendo a partir de agora o tempo da Bispa Maria Vilma de Cristo. Primeiro, Bispa Maria Vilma, é sempre um prazer, né, receber a senhora aqui em primeiro lugar. Essa é a primeira entrevista da Tuca Júnior. Eu estou debutando aqui nas entrevistas, né, na televisão. Então, para a gente é sempre um grande prazer. Eu quero que a senhora seja muito bem-vinda aqui, né, e esse espaço está franqueado à senhora e também a todos os deputados estaduais, federais, candidatos ao Senado e também ao governo do Estado e presidente da República, que assim o desejarem, né, fazer, tá certo? Eu começo perguntando quem é a Bispa, né, Maria Vilma de Cristo. Em primeiro lugar, muito obrigada, Tuca, pela oportunidade de estar aqui. E quem é a Bispa Maria Vilma de Cristo? Bom, eu sou alagoana, tenho 28 anos. Jovem. Cresci no litoral paulista, vim com apenas 3 anos de idade em Cubatão, vim com 3 anos de idade para Cubatão. Cresci em uma comunidade chamada Vila Esperança. Ali passei por inúmeras dificuldades e nasceu um projeto no meu coração chamado Esperança da Vila. Comecei a trabalhar com 14 anos apenas, com 16, indo para 17 já saí de casa, fui morar de aluguel, trabalhando muito, estudando, porque eu sempre almejei ter uma vida melhor. Passei por inúmeras dificuldades, né? E depois de um certo tempo, eu mudei, fui morar em São Vicente, morei em Praia Grande e também já trabalhei aqui em Guarujá, na 14 Bis, aqui em Vicente de Carvalho, no McDonald's. E, assim, não tem como eu falar de mim sem falar de Deus. Não tem como. Realmente eu não falar da minha espiritualidade, né? Como o nome diz, eu sou uma bispa hoje, Deus mudou a minha vida
E depois disso eu recebi o convite para ser vereadora na capital de São Paulo pelo Partido Podemos. E acabei, né, desistindo por conta de não me ver na política. Não era algo que eu realmente corria atrás, mas eu realmente entendi que para fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, a gente precisa também estar no meio da política. Resolvi também abraçar a segunda oportunidade que eu tive através de um outro convite para ser deputada estadual. E hoje eu me encontro nessa luta, lutando não só por aquilo que eu acredito, mas também pelos direitos daqueles que não têm voz. E eu costumo dizer, eu não vou me calar diante das dificuldades, não me calarei diante da escassez, não me calarei diante da vulnerabilidade social, não me calarei diante dos direitos que não são disponibilizados para muitos de nós. E estou aqui realmente para lutar. Está pleiteando uma vaga aí na Assembleia, né, com o candidato a deputada estadual, e eu estou entrevistando aqui hoje a nossa querida bispa, a Maria Vilma, né, Maria Vilma de Cristo. A que ministério a senhora pertence, ô bispa? Ministério MCD, Ministério Carlos de Cristo. Carlos de Cristo. E aonde que é o ministério? Então, nós ficamos localizados ali na região da Moca, na capital de São Paulo. Temos igrejas aqui em Cubatão, em São Vicente e em Praia Grande. Já temos aqui já temos igrejas vários aqui ministérios também. Aqui também na região metropolitana da Baixada. Sim. Isso é muito importante, né? E ela é uma representante, né, da evangélica, né? Então, a representante de Cristo, eu vou colocar assim, dessa forma. Não, mas é verdade, até no nome, a senhora carrega Cristo até no nome aí, né? E eu também, como defensor da família, dos bons costumes, né, acredito que a senhora também, né, seguindo aí a palavra de Deus. E como é que Deus entrou na sua vida, né, e como é que Ele levou a senhora, né, a senhora que já havia dispensado um convite para disputar, né, uma eleição, e leva a senhora a assumir esse compromisso, né, e tentar, evidentemente, né, chegar à Assembleia Legislativa para fazer a diferença, né, fazer primeiro com que mais cristãos tenham pessoas de Cristo ali dentro daquela Assembleia Legislativa, mais pessoas que pensam, acredito eu, na família, né, nos bons costumes, enfim. O que levou a senhora a isso? Eu acredito que o que me levou, de fato, é entender que se eu me calar, outro governará no meu lugar. E chega de eu estar sempre reclamando que há vulnerabilidade, não há recursos para aqueles que são de vulnerabilidade social. Reclamar e não fazer nada, não fazer né, nada, bispa? justamente não se posicionar. Então, se a gente hoje não se posiciona, amanhã aquela cadeira vai estar ocupada por alguém que não me representa, por alguém que não responde por mim. E eu estarei reclamando novamente. Então, eu abracei realmente a oportunidade. Eu não vi algo como terreno, eu vi realmente uma oportunidade de Deus de me posicionar, porque enquanto eu costumo muito ouvir isso, né? Enquanto os bons se calam, os maus governam. Verdade. Então, Tuca, eu realmente decidi abraçar essa oportunidade, me convenceram também. Eu realmente sempre acreditei em fazer a diferença na vida de pessoas, como Deus também que chegou na minha vida. Deus me tirou de lugares de impossibilidades. Eu realmente sou um verdadeiro milagre. Deus mudou a minha vida e através dessa mudança eu quero trazer esperança para outras pessoas que de fato querem também mudar, querem melhorar de vida, não só com cultura, não só com espaços no meio político, mas também levando uma palavra de esperança, de vida, uma palavra de Deus, porque eu acredito que a sociedade ela está sedenta disso. Não, com certeza. Além da palavra, a gente precisa de atitude. Sim. Né? E essa atitude só pode ser tomada, evidentemente, né? E o poder transformador, né, de uma sociedade, não tenha dúvida, são as políticas, né? E a gente precisa de bons políticos na Assembleia Legislativa, precisa, né, de bons políticos, né, no Congresso Nacional, e eu sempre digo aqui e continuo afirmando,
Né? Ah, olha, Tuca Júnior, a gente está vendo aí a bandidagem se proliferando, a gente está vendo a impunidade, né? As pessoas praticam o mal, são presas e logo em seguida liberar. Mas por quê? É porque o legislador que estava lá não prestava. Né? O legislador que estava lá, ele simplesmente estava lá para praticar e criar uma lei, né, que não favoreça a família, que não favorecia a família e muito menos a sociedade. Por isso a gente está vendo isso. Né? E só vamos mudar, né, com bons representantes. Né? Aqueles que acreditam na família, na unidade da família, né? Aqueles que acreditam, né, que nós podemos fazer a diferença. O povo honesto também pode fazer a diferença. Eu fico muito contente. Eu acredito que a senhora tem alguma resistência, né, por ser tão jovem ou não? Os jovens em Cristo também acreditam, né, na Bispa Maria Vilma? Eu acredito que acredita, sim. Nós precisamos ocupar esse espaço também. O novo sempre vem. Sim, com certeza. O novo sempre vem. Eu acredito que nós estamos cansados da mesmice, das mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que governam, e eu acredito que nós precisamos de uma política inovadora. Nós precisamos urgentemente mudar essa política que há muito tempo vem atuando na nossa sociedade. Então, se não tiver espaço para uma pessoa mais jovem também, que tem uma cabeça totalmente diferente, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, as coisas têm mudado, mas que também tenha valores, tenha princípios, tenha honestidade, né, também autoridade naquilo, né, que está lutando. Eu acredito que nós precisamos, de fato, eleger pessoas novas também. É claro, Tuca, é claro que nós precisamos também da maturidade de idade, das pessoas também nos direcionando. Dos mais idosos, eu entendo. Nós precisamos ser direcionados, mas nós precisamos também ter espaço. Nós não estamos aqui competindo, de fato. Nós estamos, na verdade, querendo... Somando, né? Somando. Querendo somar, não é isso? Certeza. É verdade, a experiência com a força da juventude. Isso é que é muito importante. A gente já sente, né, que a senhora tem uma excelente formação, né, fala muito bem também e tem uma noção do todo, porque é aquela história, eu sempre digo, né, que a vida, quando ela é boa demais para as pessoas, ela acaba gerando e criando, né, gerações fracas, né, sensíveis demais. Agora, quando a vida é dura, ela forja pessoas, né, com mais força e com mais vitalidade, para enfrentar qualquer problema na vida, né? E a vida, de acordo aqui com a própria bispa, a Maria Vilma de Cristo, né? Como ela disse, olha, foi dura sim, mas eu encontrei o caminho, encontrou a palavra de Deus, acredito que tenha mudado realmente a sua vida, mas a senhora buscou oportunidades por caminhos retos, né? E é isso que a gente quer ver, né? Que esses jovens, as crianças que vivem esses problemas hoje, né, encontrem caminhos retos, né? E que não sejam escravizados, que não sejam aliciados aí pelo crime, enfim, que tenham a oportunidade que a senhora teve. A senhora encontrou através da palavra e praticou ela e continua praticando. Então é isso que a gente quer ver, né? O que a senhora pensa, né, hoje da falta de representatividade também de mulheres fortes, né, como a senhora, com personalidade, empoderadas, né, em busca aí de justiça social? Bom, eu acredito que a mulher ela foi ganhando o seu espaço, né, ao longo dos anos. Mas eu deixo bem claro aqui que eu não preciso do feminismo para encontrar nenhum espaço na sociedade. Eu não sou a favor dessa linha, até por conta que não combina... O feminismo radical, a senhora diz, né? Não combina. A senhora é a favor de políticas para a mulher, mas mulheres, não do feminismo do jeito que a gente vê. Parece que eles são militantes, isso, né? Isso, porque para mim... A senhora procura um espaço um equilíbrio, de direitos, entendo. Um equilíbrio, eu acredito que... Aquilo que vale para o homem, vale para a mulher. Isso. Eu acredito que cada um tem o seu espaço. E vai ter o seu lugar também. Então, eu acredito que nós temos ganhado muito espaço, graças a Deus. Eu acredito que nós temos ocupado lugares de autoridade. E não porque alguém está ali procurando, mas é porque eu acredito que a sociedade também tem aberto os seus olhos. Os homens, eles têm aberto também os olhos para que a mulher esteja ali exercendo um certo governo,
uma certa profissão, e isso é muito bom. Hoje eu dou graças a Deus por estar aqui, estar recebendo o apoio do meu esposo, né? Ele que acredita, ele que me incentiva bastante, então eu acredito que é muito importante. Por quê? Porque o olhar masculino é diferente do feminino. Sim. E se ambos governarem, vai existir uma sociedade muito melhor. Mais justa, mais equilibrada, né? Certeza. Desde que esteja um ao lado do outro. Com certeza. Não é um à frente e o outro atrás, não. É um ao lado do outro, né? Tá certo que a cabeça pode ser do homem na família, mas o pescoço é da mulher. Vira a cabeça do homem para onde quiser, viu? Sempre digo isso para minha mulher. Falo, olha, a cabeça aqui sou eu, hein? Quem manda aqui sou eu. Mas o pescoço é ela, então direciona a minha cabeça para onde ela quiser. E é isso, gente, que eu quero dizer para vocês. Tudo é questão de equilíbrio, realmente, né? E eu vejo aí que a senhora fala aí com muito carinho aí desse projeto que a senhora quer ver acontecer, quer ver prosperar, que seria o Esperança da Vila. Isso aí voltado realmente para essas crianças que vivem, né, em condições aí de alta vulnerabilidade, é isso? Isso. Bispa Maria Vilma de Cristo. Isso mesmo. Na verdade, Tuca, o meu projeto é fazer com que crianças que moram em comunidades, em estados de vulnerabilidade social, tenha espaço, tenha a possibilidade de fazer um curso não só de capacitação, mas também de ter acesso à cultura, a teatro, a dança, a idiomas, há também a palavra de Deus, trazer um equilíbrio. E assim, eu na verdade, eu busco fazer isso e não só dentro dessa comunidade, mas a minha ideia é o quê? Colocar esse projeto Esperança da Vila próximo a uma comunidade, para quê? Para que ela venha sair do meio social onde ela está inserida, porque eu estive lá. E isso influencia muito os nossos jovens. O que influencia? Muitas vezes o contexto que nós estamos ali inserido vai me influenciar. Aquela vida que eu estou vivendo, talvez a minha visão não sai daquilo. Então a gente precisa tirar essas crianças porque são o futuro da nossa nação. É nos nossos braços que elas descansam. Então a gente precisa fazer com que elas enxerguem um outro mundo também, fora aquele mundo que elas estão inseridas. Por quê? Porque hoje em dia, por que tem muita tem muito crime? Hoje em dia são muitas crianças ali sendo escoltadas a viver na bandidagem. Elas são aliciadas desde bem jovens, sim, né? Iludidas, assim, inclusive, com né? certeza. E a probabilidade... O traficante chega lá com tênis importados, etc e tal. Então a criança cria aquela ilusão de que aquilo ali é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. E não é. E o exemplo, na verdade não é. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu fui uma criança, uma menina, né? Minha mãe sai do Nordeste pra cá, vem com 4 filhos. 4 filhos. Eu sou a caçula. Eu fui criada dentro de uma casa com 3 homens. Tudo que eles faziam, eu fazia. Tudo que aonde eles estavam, eu estava. Então, assim, começa numa brincadeira. Começa ali numa casa. Começa na rua as coisas. Minha mãe tinha que trabalhar, Tuca, a noite inteira para colocar comida na mesa. Acredito. E ela dormia metade do dia e na outra metade ela estava vendendo outras coisas para colocar comida na mesa. Quem cuidava de mim eram os meus irmãos. Cuidava de mim, cuidava, né? E assim, a gente ficava na rua. E ali a gente aprendia de tudo. Eu lembro, Tuca, quando eu furtei uma bolacha no supermercado. Eu cheguei em casa porque meu irmão me ensinou. Então, você entende? Ele aprendeu com alguém, eu vi ele fazendo isso e eu fui fazer. Deu um mau exemplo. E eu fui fazer. E depois eu lembro, mamãe corrigiu, Mamãe corrigiu. Minha mãe me levou disso. Pelos cabelos no mercadinho, na padaria da época, e ela falou assim, devolve agora. Devolve agora. Então, assim, a minha mãe me ensinou realmente com princípios e valores, porque não era que a gente não tinha, que a gente tinha que seguir esse caminho. E eu entendi que eu não precisava seguir o exemplo daqueles que eu tinha ao meu redor. E graças a Deus, eu decidi, isso foi uma escolha minha, ainda muito jovem. Eu amadureci muito cedo também. A minha infância foi um tanto roubada também
a ausência da minha mãe dentro de casa. Então, assim, por que eu me preocupo tanto com as crianças de hoje em dia? Por que eu realmente quero levar esse projeto social para elas? Porque eu fui uma criança que estive nessa necessidade, nessa carência, onde a minha mãe tinha que sair de casa para trabalhar e ela não tinha com quem nos deixar. Deixava com os meus irmãos. Eu segui o exemplo, assim, feio, porque a localização também influenciava. E ali a gente não tinha a oportunidade de ter uma educação fora, não tinha acesso ao mundinho fora. Então, por isso que eu realmente luto e visto realmente a bandeira. Porque quando eu falo sobre esse projeto, você já vê que eu falo com muita alma. Você fala com emoção. Muita emoção. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo para mim. É como se eu voltasse e falasse assim, puxa, eu já estive lá. Eu sei quais são as dores. Então, melhor do que ninguém para lutar pelos meus direitos é quem realmente sabe quais são os meus direitos. Quem vai lutar pelas minhas dores? Aqueles que sentiram as mesmas dores que eu. Então, é por isso que eu hoje realmente visto a blusa e falo assim, eu quero realmente fazer a diferença. Eu quero realmente ser uma pessoa que vai trazer um exemplo bom para as nossas crianças. Falo isso porque igual, cadê as mães, as mulheres hoje em dia que sofrem abuso, violência. Muitas das nossas mulheres hoje são mães solteiras e elas vivem preocupadas com quem vão deixar os seus filhos. Muitas vezes não tem condição de pagar. Não tem uma creche à disposição. Não tem uma creche à disposição. Não tem a mínima condição, né? E não tem, porque tem que colocar comida na mesa. Verdade. Tem que colocar comida na mesa. Se você for olhar um litro do leite... E sem política pública não dá para fazer isso. Não dá. Se você for comprar no mercado, você se sente ofendido. Eu costumo dizer lá em casa, eu falo assim, toda vez que eu vou no supermercado, eu me ofendo. Eu me ofendo, porque toda vez o preço tá lá em cima. Tá nas alturas, né? tá muito alto. Então, assim, eu me sinto ofendida de ir no supermercado. E a mãe, quando tá no trabalho, tá pensando no seu filho em casa. Porque não teve com quem deixar. E aí vem o quê? O abuso sexual infantil. Eu fui uma criança abusada. Então, assim, não é só proporcionar para uma criança um futuro promissor com educação, de qualidade, com cursos, com projetos, mas é também livrando ela de passar por um abuso. Por quê? Porque a gente não sabe quem é que está cuidando das nossas crianças. A gente não sabe quem são as pessoas que estão ali segurando as nossas... É muito sério. Verdade. Muito sério. A senhora tem razão nesse sentido. Né? E o que a gente mais vê, infelizmente, é isso. Né? Tem muita criança sofrendo abuso, como também jovens, adolescentes, enfim. A mamãe aí que às vezes está passando aí por provações aí 1000, então a gente precisa realmente de políticas públicas, gente. E as políticas públicas, elas só acontecem, infelizmente, elas só acontecem através de leis, né? E quem faz essas leis são os deputados, né? É deputado estadual, é deputado federal, né? São eles aí que fazem essas proposituras para que o executivo, né? Ou seja, para o governador ou para o presidente, né? Possa aí executar isso. E infelizmente, né, o nível dos nossos legisladores é de ruim a pior. Né, para não dizer outra coisa aqui, porque nem o horário me permite, né, para expressar realmente aí o meu sentimento. Né? Infelizmente é isso aí. E a gente fica vendo essas barbaridades, vendo um monte de criança se aliciada pelo crime, um monte de criança que poderia estar aí praticando esporte, está sendo bem alimentada, e a senhora aí tem uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de deixar sua criança em um local seguro, uma creche, né, diurna. Nem creche noturna a gente tem nesse estado de São Paulo. É brincadeira. E quantas mamães não trabalham no período noturno? Né, e vai deixar o filho com quem? É isso que a nossa querida Bispa Maria Vilma de Cristo está comentando aqui, né, gente? Então, ô Bispa, o nosso tempo está quase acabando. Falta 1 minuto para terminar, 2 minutos para terminar, e aí ela vai ter mais 2, né? E a senhora como é que está enxergando hoje a família, né, brasileira? Como é que a senhora enxerga a família, ô Bispa? Eu, na verdade, eu vejo... agora eu falo realmente até como bispa, né? Eu vejo a família brasileira sem esperança, assim, muitas vezes no futuro, né? Sem esperança no governo, sem esperança com o emprego, sem esperança nenhuma e sem sonho. Isso é muito triste. Hoje em dia, parece que custa caro você sonhar.
Parece que a realidade para o seu futuro é uma distância que parece que não vai alcançar. Então, eu acho assim que o meu dever, a minha missão agora, entre as políticas públicas, é o quê? É devolver a esperança para essas famílias. Não só com uma mensagem de paz, que é o mais próximo que eu posso fazer no momento, mas também devolver a esperança de poder sonhar, de sonhar com um futuro melhor, de sonhar com um governo melhor, de sonhar com uma condição melhor, seja ela de N formas. Eu acredito muito nisso. Igual a minha mãe. A minha mãe, ela é idosa, ela tem 66 anos. A minha mãe, ela não conseguiu se aposentar, Tuca. Também levanta a bandeira dos idosos. Eu acredito que a minha mãe trabalhou a roça na vida inteira. Chega aqui em São Paulo, tem que ter a contribuição, certo? Só que ela não sabe nem ler nem escrever. Então, assim, é muito difícil. É verdade, a gente precisa... Nós precisamos realmente... tanta coisa que a gente precisa, a gente né? realmente precisa... Mas, infelizmente, seu tempo acabou. Minha querida Bispa Maria Vilma de Cristo, e o tempo é igual a todos, e eu vou deixar aí 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de levantar um slogan meu. Eu não vou me calar. Não vou me calar diante das dificuldades, da escassez, da corrupção. Não vou me calar diante da pobreza, diante da vulnerabilidade social e da falta de educação. Eu estou realmente lutando por aqueles que não têm voz, porque um dia eu fui uma dessas pessoas que não tinha voz. E é isso, eu conto com o apoio de todos vocês. Tá certo, a gente agradece a presença aqui da candidata a deputada estadual pelo Podemos, né, a Bispa Maria Vilma de Cristo, né, participando aqui hoje, abrilhantando aqui o nosso programa Tuca Júnior na TV. Gente, assim eu coloco um ponto final mais essa edição. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.